Todo crente tem um momento na vida que tem que passar ou pelo vale, ou pelo deserto, ou por uma tempestade. Eu acho que ninguém escapa. Eu estou convencida disso. Os dias maus, eles chegam para aquele que crê e para aquele que não crê. A diferença é que aquele que crê sabe que se ele pisar no vazio, ele tem uma rocha embaixo. Deus está logo ali, como uma rocha. Já aquele que não crê não tem essa esperança. A diferença de tudo é a fé. E eu quero compartilhar com você, assim, 2 momentos que eu tive na minha vida que estão marcando a minha vida. Em 2010, os dias maus chegaram para minha mãe. Ela ficou internada numa UTI durante 9 meses. E eu me lembro que nos poucos momentos de lucidez que ela tinha, logo no início, que a gente a visitava sempre, todos os dias, ela recitava o Salmo 23. E com aqueles olhinhos para cima, como quem diz assim, meu Deus, me socorre. E algumas vezes ela já não conseguia mais falar, porque estava entubada. E eu recitava para ela, ou minha irmã, e ela, sempre com os olhinhos fixos no alto, ela balbuciava. Quando não balbuciava, ela olhava para cima, buscando no Senhor socorro. Foram dias muito difíceis para a família toda, sabe? Foram dias assim, foi um exercício de fé. E hoje, a gente, depois de passados tantos anos, a gente vê ela com 80, tantos anos não, já uns 3 anos, né? A gente vê ela com 88 anos, transbordando de alegria de viver. Deus a socorreu, Deus viu que ela tinha muita vontade de viver. E nós temos certeza que Ele tinha um plano para a vida dela. Esse plano é mostrar como a vida é cheia de coisas boas, como Deus abençoa. E a gente já vê trabalhando para o Senhor com 88 anos. Muito dinâmica, muito disposta, muito positiva. Isso foi muito importante na minha vida, porque isso para mim foi um exercício de fé. E eu aprendi a ser mais positiva. A ver as coisas, a vida com outros olhos, a ver as coisas de uma outra maneira. Então já são passados 3 anos e no início desse ano, mais precisamente no mês de maio, eu fui surpreendida com uma notícia terrível. Eu tinha um nódulo na mama direita, um tumor maligno, e eu tomei um choque. Senti muito medo. Fiquei com muito medo. Acho que a única coisa que eu fiz quando foi confirmada mesmo a notícia, eu pensei, meu Deus, me socorre. Acho que foi tudo que eu fiz. Eu não sei se eu vou suportar passar por isso. Mas aí, quando eu falei, meu Deus, me socorre, Deus começou a trabalhar. Porque Deus trabalha dia e noite, incansavelmente. E Ele começou a trabalhar fazendo a obra. Começou a colocar no meu caminho anjos, médicos ou médicos anjos, que foram esclarecendo as coisas para mim, me tranquilizando,
me dizendo cada passo por onde eu ia passar. Uma outra grande coisa que Deus fez naqueles primeiros dias foi providenciar um exército de discípulos intercessores. Muitas pessoas orando por mim. Todos os meus amigos, toda a igreja, várias igrejas, minha família no Brasil, fora do Brasil. E a oração intercessória tem muito poder. E Deus encheu meu coração de paz. E naquela mesma semana, naqueles primeiros dias ainda, Deus colocou uma mensagem na minha frente. Na Bíblia Sagrada, no livro de São Mateus, capítulo 14, verso 22, se eu não me engano. Ali, naquele episódio da vida de Jesus, ele estava no monte orando. Os discípulos tinham atravessado o lago num barco, mas Jesus estava lá no monte orando. Eles estavam sozinhos no barco. Estava acontecendo uma grande tempestade. Uma tempestade terrível. Jesus, como sabe de todas as coisas e sabia de todas as coisas, ele foi ter com os discípulos, porque ele sabia que eles estavam em perigo. E Jesus foi andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem aquilo, é um fantasma. Ficaram assustadíssimos, né? Aquilo é um fantasma. E aí Pedro, né? Que tinha que ver para crer, né? Coitado de Pedro, ao invés de primeiro crer para depois ver, né? Ele falou assim: és tu mesmo, Senhor. Então, faze com que eu ande também sobre as águas. Aí eu vou ter a confirmação que é o Senhor mesmo. E Deus fez, Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas. E Pedro foi. Confiante, né? Mas os ventos eram muito fortes. A palavra de Deus diz que os ventos eram muito fortes. E Pedro começou a olhar a força dos ventos. Tirou os olhos de Jesus. E ainda isso que ele ficou olhando para o perigo, ele afundou. E gritou: Senhor, salva-me, socorre-me, socorre-me. E eu, quando li aquilo, eu entendi a mensagem de Deus para mim. Deus estava dizendo para mim: Marta, tire os olhos do perigo. Olhe para mim, que tudo vai ficar bem. E olha, eu fiquei bem. Eu fiquei muito bem. Eu não senti angústia. Eu fiquei confiante, muito confiante no socorro do Senhor. Sabia que todas as coisas iam se resolver. Como se resolveram? Passada a cirurgia, vieram os resultados dos exames, muito favoráveis, segundo os médicos, a cura total, porque o tumor estava muito no início. Mas eu já tinha certeza que Deus já tinha feito a obra na minha vida. Tinha certeza absoluta. E aí os médicos me davam parabéns e eu dizia: por que eles me dão parabéns? Os médicos são de Jesus. Entendeu? E eu hoje tenho certeza que a gente precisa primeiro crer para depois ver. E eu tenho visto que Deus tem feito uma obra maravilhosa na minha vida. Em todos os sentidos. Eu hoje me sinto muito melhor do que antes. Eu me sinto muito mais saudável. Eu estou buscando muito mais fazer mudanças na minha vida, na minha alimentação, na minha vida física, na minha vida espiritual. E eu quero louvar o Senhor por isso, porque Ele foi socorro bem presente na minha tribulação. E o conselho que eu tenho para dar para todo mundo é que na hora do perigo, não olhe para o perigo,
Olhem para Jesus, porque Ele vai resolver tudo. E eu louvo a Deus por essa obra maravilhosa que Ele está fazendo na minha vida.